Olá, bom dia a quem cá está, por cá. Hoje eu vou aproveitar para falar por causa daquele pequeno problema que ontem andámos a falar, por causa das greves neste caso nem sequer é dos professores, é dos auxiliares e do pessoal não docente. Que havia aqui um grande problema sobre o facto de eles fazerem greve à sexta-feira e andava toda a gente muito indignada por causa de meterem fim de semana prolongado. Eu só pergunto uma coisa, qual é a diferença de fazer uma greve na sexta-feira, na quarta, na quinta ou na terça? Em termos de efeitos para as pessoas, para as famílias, é exatamente o mesmo. As pessoas vão ter que ficar com as crianças ou arranjar outro sítio para colocar as crianças, portanto, em termos disso, vai ser exatamente igual. O motivo para, tal, mas não podem ficar em casa, não podem fazer isto, não podem fazer aquilo. Porque estavam a falar, efetivamente, e dedicado aos professores. Os professores têm muito trabalho além do trabalho de sala. Só quem não para sequer um bocadinho para pensar sobre isso é que, efetivamente, acha que eles só trabalham na sala e acabou. Pois, não é assim. E havia aqui alguém a falar e um bocado revoltado porque só a função pública é que faz greve, só a função pública é que exige, só a função pública é que pede, é que andam sempre a fazer greves, a fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e o privado nunca faz nada. Bem, nisso, a única coisa que eu vos posso dizer é uma coisa: cada um, no seu trabalho, no seu dia-a-dia, deve fazer os possíveis para mostrarem o vosso desagrado com a vossa entidade patronal. Existem sindicatos em vários níveis de escalões profissionais, de organizações profissionais. Portanto, digamos que o facto de o privado não fazer greves prende-se muito pelo facto das pessoas continuarem a aceitar tudo aquilo que os patrões dizem e fazem e falam, sem sequer reclamar. Quantas mães, aqui no grupo, quantas de vocês não cederam as horas de amamentação? Até o ano, toda a mulher, seja qualquer que seja o tipo de aleitamento do bebê, tem direito a 2 horas diárias de redução horária. Ou seja, todas as mulheres, mães, até a criança ter 1 ano, têm direito a trabalhar apenas 6 horas diárias. Quantas de vocês não abdicaram disso porque tinham medo de represálias e de perder o trabalho e de não sei o quê? Muitas. Portanto, essas mulheres estão a deitar por água abaixo o trabalho de muitas mulheres e de muitas greves e de muitas reivindicações que foram feitas até agora para se conseguirem direitos. Certo? Portanto, digamos que alguém acha que aquilo que foi adquirido até ao momento não vale a pena. Mas reclamam da função pública fazer greves para adquirir direitos e condições. Enquanto que nós, no privado, não o fazemos. Os professores precisam de condições para trabalhar. E estavam a falar aqui no feed, a dar exemplos concretos de professores que são colocados muito longe de casa, com filhos também, com crianças pequenas também, em que não recebem para esses gastos, ok? Não recebem para pagar a casa que têm que alugar, não recebem para pagar as viagens e a deslocação que fazem, pois os privados também não fazem. Mas privados há muitos, função pública nem tanto. Professores não há assim tantos quanto isso. E, portanto, sinceramente, haver alguém, e esta greve nem sequer é dos professores, mas ontem prendeu-se muito pelo facto de ser com os professores. Portanto, digamos que um professor que faz uma greve, reivindicar condições, direitos, ordenados, o que for, sinceramente não havia de haver pessoas do lado de cá, do lado dos pais, porque muitos dos professores também são pais, a reclamar porque eles só reclamam. E porque só fazem greve, e porque os meus filhos não têm onde ficar, e porque eu vou faltar ao trabalho, e vou perder um dia de trabalho, e blá, 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 blá. Pois, porque, efetivamente, uma greve tem que causar impacto. Se deveria causar impacto primeiro nas crianças, se calhar não. Mas isso estamos a falar, e temos que falar que existem muitos problemas em termos de greves e na própria sociedade. Certo? Porque toda a gente aqui é conivente com situações
ilegais. Ilegais, minha gente. Há muita gente aqui que trabalha ilegalmente. E o que é que faz para mudar isso? Seja na função pública ou seja em entidades patronais privadas. Nada. Porquê? Porque é importante ter trabalho, aquele trabalho, porque é importante ter um sustento, independentemente do que seja, independentemente do que me façam no local de trabalho. Quantas pessoas não sofrem de represálias no local de trabalho porque pedem aquelas 2 horas diárias? Muitas. Infelizmente não devia ser assim. E existem mecanismos legais para evitar que estas situações aconteçam. Quem é que pede, quem é que resolve estas situações? Ninguém o faz. Ninguém vai para os tribunais. Ninguém vai reclamar por causa destas coisas. Assim as coisas não mudam. As grandes empresas pagam um ordenado mínimo porque podem pagar, porque há sempre alguém que faz aquele trabalho àquele preço. Há pessoas que trabalham horas extras, trabalham 10, 11, 12 horas diárias sem receber. Os patrões aproveitam. Mas isso é legal? Não, as pessoas privadas é que devem lutar pelos seus direitos. Se toda a gente se recusasse a trabalhar horas extras sem receber, que é obrigatório por lei, isto acabava. O trabalho precário acabava. Mas era preciso que toda a sociedade trabalhasse nesse sentido. Portanto, parem de reclamar quando um professor, ou um auxiliar, ou um médico, ou um enfermeiro fazem greve a reivindicar direitos e melhores condições de trabalho. Porque isto afeta-nos a nós, pessoas que trabalham no privado, afetam os nossos filhos, afetam os nossos cuidados que nos fazem a nós. Vocês já pararam um bocado para pensar nisso? Um enfermeiro que não tem condições de trabalho trabalha 8, 10, 12 horas seguidas. Como é que vos vai atender ao fim de 10 horas de trabalho? Como é que vocês estão no fim de 10 horas de trabalho? E a seguir dorme 5 e vai voltar a trabalhar? Quantos privados fazem isto e como é que ficam a trabalhar e como é que ficam para a própria família? E para a própria pessoa? Não ficam bem. Portanto, parem de reclamar quando um enfermeiro precisa de condições de trabalho, quando um médico precisa de condições de trabalho, quando um professor precisa de condições de trabalho. Portanto, ser contra a greve e o facto de ser à sexta-feira, epá, por favor, qual é a diferença de ser sexta-feira, quarta, terça? Ah, porque têm que ir para as manifestações. Epá, devem ir, sim, mas a greve em si já é um protesto. E digamos que ninguém vai pagar àquela família, àquela professora, àquele médico, àquele enfermeiro, para pegar num autocarro ou no seu carro e ir para Lisboa, seja de onde for, porque o país é enorme, não somos todos Lisboa, para ir para a porta do Parlamento reclamar, porque aquela pessoa tem uma família. E Lisboa pode não ser assim aqui ao lado, certo? O país é enorme. Portanto, epá, sejam solidários e em vez de andarem a botar para baixo de cada vez que existe uma greve, ajudem a greve, ajudem a que as coisas cheguem aos locais que devem. É que os professores, os auxiliares, os médicos, os enfermeiros, até as forças policiais têm andado a tentar fazer greves e a maioria das vezes vê-se que o povo reclama porque as pessoas não têm que fazer greve. Já repararam nisso? O 25 de Abril aconteceu porque alguém trabalhou para que ele acontecesse, certo? Mas digamos que foi uma autêntica revolução aqui em Portugal. E sem problemas, grandes problemas, comparado com muitas greves e muitas manifestações que existem pela Europa fora, ou pelo mundo. As coisas mudaram porque alguém fez para mudar, certo? As coisas não mudam porque estala-se os dedos e já está. Se ninguém se unir, se ninguém fizer nada, nada vai mudar. Metam isto na vossa cabeça. E se nós queremos melhor atendimento pelos professores, pelos enfermeiros, pelos médicos, por quem quer que seja, essas pessoas têm que ter condições para trabalhar. E se vamos passar para não há greves no privado, juntem-se. Sabem que os funcionários são a força de uma empresa. E muitos funcionários são muito maltratados, muito abusados, mas é mais importante ganhar 500 ou 600 euros por mês e comer e calar e estar ali a arrebentar a cabeça do que mudar de trabalho. Epá, eu não sei a realidade de cada uma, mas sinceramente eu, pela experiência que tenho, porque a minha área de formação é recursos humanos e a minha área de trabalho até há 2 ou 3 anos atrás é recursos humanos, ok? Trabalhos, há muitos. Vontade de trabalhar, nem tanto. Trabalhar em áreas que não sejam a nossa, pior ainda.
Mas, por favor, quando uma pessoa está mal, reclama e faz com que as coisas mudem, certo? Se as pessoas de uma empresa que recebem o ordenado mínimo, que trabalham horas extras sem receber, se todas elas se juntassem e parassem a empresa, de certeza absoluta que os patrões iam sentir, ou acham que não? Se toda a empresa se demitisse, os patrões iam sentir, ou acham que não? É que o problema é que há sempre alguém que faz, há sempre alguém que se vende por um determinado preço. E há sempre muita gente a vender-se por preços muito baixos. Quase dado. Percebem? E assim as coisas não vão mudar. Nunca vão mudar. Mas isto cabe-vos a vocês, a mim, a ti, a todas, a todos, e educar os nossos filhos para que sejam vendidos, porque nós, ao trabalhar, estamos a ser vendidos. Estamos a vender o nosso serviço, o nosso tempo, por determinado valor. Quanto é que cada pessoa vale? Vale mais do que aquilo que nos estão a pagar, então vamos mudar. Estão a perceber o que eu vos estou a dizer? Agora, parem de reclamar quando existem greves para melhorar condições de trabalho. Porque hoje são eles, amanhã podemos ser nós. Nós estamos no privado, nós temos que fazer o nosso percurso. Com os nossos colegas de trabalho ou com os sindicatos que eventualmente estejam nestas áreas. Ok? Pronto, hoje foi só um desabafo deste porque também tenho as crianças em casa, porque na escola não houve funcionários. Ok? Acontece em todo o país, aconteceu em todo o país. Certo? E hoje não foi dos professores, mas podia ser. E não era problema nenhum, porque cada um deve lutar pelos seus direitos e pelos seus postos de trabalho. E nós devemos ser todos solidários e ajudar quem precisa e quem está a lutar por melhores condições, em vez de andarmos sempre porque é sexta-feira e porque é fim de semana prolongado e porque ficam deitados no sofá, ou porque vão às compras ou porque vão passear. Poça, ninguém tem nada com isso. A greve, a falta ao trabalho, já não recebe aquele dia de trabalho, causa danos colaterais na sociedade e ainda bem porque esse é o objetivo, porque senão não se fazia greve. Ok? Beijinhos, pensem um bocadinho sobre o assunto. Até logo.